Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Eu sou o Geraldo. Eu sou a Glória. Estamos casados há 18 anos. Temos 2 filhos. E nós queríamos conversar com vocês essa noite sobre um tema muito pertinente: o papel dos pais cristãos na estruturação da personalidade dos filhos e filhas. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, pedindo a luz do Espírito Santo sobre nós que vamos conversar com vocês e sobre todos aqueles e aquelas que vão ouvir aquilo que nós vamos conversar esta noite. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo lembrando que a palavra de Deus ilumina toda essa nossa caminhada de fé, caminhada de esperança, caminhada de cristãos e cristãs. Então eu vou ler alguns textos bíblicos, para iluminar um pouco o nosso bate-papo nesta noite. Eu gostaria de começar com a passagem de Provérbios, que está lá no capítulo 6, versículos de 20 ao 23. E diz o seguinte: meu filho, guarde os preceitos de seu pai e não despreze o ensinamento de sua mãe. Conserve-os sempre vivos na memória e amarre-os no pescoço. Desse modo, quando você caminhar, eles o guiarão. Quando você descansar, eles os guardarão. E quando você despertar, eles falarão com você. Eles falarão com você. Depois, nós temos uma outra passagem em Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 1 a 8, que diz assim: escutem-me, filhos, porque eu sou o pai de vocês. Façam o que lhes digo e serão salvos. O Senhor quer que o pai seja honrado pelos filhos e confirma a autoridade da mãe sobre os filhos. Quem honra o próprio pai alcança o perdão dos pecados, e quem respeita a sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Quem honra seu pai será respeitado pelos próprios filhos, e quando rezar será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa, e quem obedece ao Senhor dará alegria à sua mãe. E também em Eclesiástico 30, no versículos de 1 a 6, diz o seguinte: quem ama o próprio filho usa bastante o chicote, para no fim se alegrar. Quem corrige o próprio filho, depois terá satisfação e ficará orgulhoso dele na frente dos conhecidos. Quem educa o próprio filho faz inveja ao inimigo e fica alegre diante dos amigos. O pai morre, mas é como se não tivesse morrido, porque deixa para depois de si alguém semelhante a ele. Durante a vida, o pai se alegra ao ver o filho e não fica triste na hora da morte. Também, lá no Novo Testamento, tem algumas orientações importantes. Por exemplo, em Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento, e vem acompanhado de uma promessa, para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Pais, não deem aos filhos motivo de revolta contra vocês. Criem os filhos educando-os e corrigindo-os como quer o Senhor. E depois em Colossenses, no capítulo 3, versículos de 20 a 21, diz assim: filhos, obedeçam em tudo
em tudo a seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não irriteis seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. E aí, se a gente olha para o tema, o papel dos pais cristãos na estruturação da personalidade dos filhos e das filhas, a gente vai entender um pouquinho que a palavra de Deus, ela ilumina todo o nosso caminho, né, de pais e mães, e é através dessa palavra de Deus que muitas pessoas, muitos pais e mães do passado educavam os filhos e continuam educando hoje como pais cristãos os filhos hoje em dia. Então, é um pouco essa palavra de Deus para iluminar o nosso bate-papo nessa noite de hoje. E lembrando que nós vivemos fé e vida, divino e humano. Nós todos somos divinos e humanos. Então, com a iluminação bíblica e com as ciências, né, da área da saúde mental, as ciências psicológicas, a gente tem que lembrar que tudo que está na Bíblia, né, e todas as ciências são respaldadas na Bíblia, independente de religião. As ciências foram sendo desenvolvidas para comprovar, na verdade, que na Bíblia está tudo escrito. Mas a gente tem que tomar cuidado com a linguagem figurada que muitas vezes na Bíblia é usada. Então, quando a gente fala do chicote, no caso, é a correção, é a orientação. Não significa o chicote dar chibatada nos filhos, porque nós sabemos que hoje em dia a gente não pode fazer isso, porque foi provado que isso mais atrapalha do que ajuda. Mas a correção é necessária. Então, a gente tem que lembrar assim, que a participação dos pais na formação, na estruturação da personalidade dos filhos, e essa personalidade se desenvolve, se estrutura principalmente na primeira infância, que é do 0 aos 5 anos. 5, 6 anos a gente fala que é a primeira infância. E por quê? Como? É como se a primeira infância fossem as raízes de uma árvore, né? O tronco vai crescer se tiver uma raiz firme, fortalecida. Se tiver uma raiz frágil, esse tronco vai crescer torto. E nós precisamos lembrar assim, que a criança começa a desenvolver a sua personalidade, toda essa estruturação, para depois, né, se consolidar a partir da adolescência e da vida adulta, a partir dos 0 anos, a partir do relacionamento com os pais. Então, a estruturação da pessoa em si, nós somos os únicos animais que precisamos de pai e mãe. Por muito tempo nós precisamos dos nossos pais a vida inteira, sempre nós nos aconselhamos com eles e a gente, muitas vezes, né, depois na velhice a gente cuida deles, mas eles cuidaram da gente desde sempre. Desde quando projetaram, né, imaginaram que a gente poderia estar sendo gerado, eles já estavam nos amando. Então, esse amor de pais para filhos é muito importante. Por quê? Porque a partir desse amor, desta confiança que eles sentem em nós, é que a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, a criança começa a desenvolver a fé em Deus. Então, nós precisamos dar bons exemplos, estarmos pautados no que é real, no que é fiel, que é a Bíblia e as ciências que nos mostram hoje que essa personalidade vai ser desenvolvida a partir da identificação com os pais, da confiança que tem nos pais. Então, nós temos uma responsabilidade, assim, muito grande, porque a criança aprende muito mais pelo que ela vê do que pelo que ela ouve. Ah, mas depois vai para a catequese, depois vai para a faculdade, a polícia segura. Não, tudo isso nós vamos desenvolver a moral da criança até os 5 anos de idade. Essa moral que vai estar desenvolvendo os valores positivos, gratidão, sentimento de culpa, sentimento de reparação, a confiança nas pessoas, a consideração. Todos esses valores são desenvolvidos na criança nessa primeira infância. Então, é extremamente importante a gente ter essa consideração pelos filhos. Mostrar para eles que nós nos respeitamos, que nós precisamos nos perdoar, né? E o Amores Letícia fala muito bem, o Papa diz muito claro isso, a questão do perdão, e nós somos uma igreja doméstica, a família é a igreja doméstica, é a partir da família que toda a estruturação da vida acontece. Então, nós precisamos nos pautar nisso.
todas essas orientações bíblicas, somadas às orientações comprovadas cientificamente, nós temos, e aí nós vamos ajudar a fortalecer esse tronco que vai crescendo no decorrer da vida. E que a vida toda nós estamos procurando nos melhorar, nos aperfeiçoar, e não estamos prontos, nós estamos nos preparando sempre. Enquanto a gente está vivo é porque a gente tem que melhorar em algum aspecto, enquanto pai, enquanto filhos, enquanto irmãos, enquanto pessoas na sociedade. Então, os pais têm um papel extremamente importante, lembrando que tudo que a criança vê, ela vai reproduzir, ou agora na infância, ou lá na vida adolescente ou na vida adulta. Nós sabemos que todo desenvolvimento, temos a adolescência aí como momentos cruciais da vida, né, que a gente muitas vezes entrega nas mãos de Deus, porque muitas vezes eles têm a própria biologia deles, então muitas vezes eles vão escolher algumas coisas que não foram que eles viram na família e não foram que nós ensinamos a eles, mas a gente tem que confiar que a gente conseguindo dar essa base, que são as raízes, que a gente se ilumina a partir da Bíblia, que a gente se ilumina a partir dessas orientações que a gente recebe das ciências. Na condução dos filhos, eles vão ter estrutura para poder ter uma adolescência mais amena, por conta de todo o turbilhão hormonal e emocional que acontece nessa faixa etária, mas eles não vão se desviar do caminho. Eles podem ir para outros caminhos, mas eles vão voltar. Por quê? Porque eles têm o exemplo dos pais. Então, a partir do exemplo dos pais é que eles vão aprender a amar as pessoas, que vão aprender a respeitar as pessoas. Isso envolve relacionamento afetivo com outras pessoas. Então, se o pai maltrata a mãe maltrata o pai, os nossos filhos também vão fazer isso com as outras pessoas. E não vão também se dar o respeito, ou fazer com que as pessoas tenham respeito por eles. Então, é muito importante a gente lembrar que nós temos o lado divino, que é a fé, e o lado humano, que é a vida. Então, a gente precisa se respaldar nessas iluminações que nós temos, para que a gente possa conduzir um pouco mais e estruturar um pouco mais, ajudar esses filhos que têm a parte biológica, que tem essa herança genética, que muitas vezes os filhos são parecidos com outros, ou não são parecidos, mesmo tendo o mesmo pai, mesma mãe. A gente tem que lembrar que o ambiente é muito influenciador, é fundamental para a vida dos filhos. Então, busquemos ajuda na igreja, busquemos ajuda junto aos profissionais da área de saúde, se nós precisarmos de qualquer tipo de orientação. E eu queria só dizer assim, por exemplo, eu estava conversando com a Glória, meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos, né? E cada um tem uma personalidade diferente, totalmente diferente um do outro. E tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, sempre na roça, né? Mas momentos diferentes. Então, quando a Glória fala da árvore, que para ela crescer bonita, saudável, ela tem que ter boas raízes, só que a gente sabe que muitas árvores você tem que, no decorrer da vida, né, ir podando, cortando algumas coisas, e na vida dos filhos também é a mesma coisa, né? Você corrigir o filho não é judiar, não é maltratar. Você corrigir, você ir podando coisas que você acha que isso vai prejudicar na vida dele, para ele crescer forte, saudável, com sabedoria, com personalidade forte, firme, para enfrentar os desafios da vida. E a gente tem um mundo tecnológico hoje tão grande, né? E que às vezes você se perde, né? Dentro o pai e a mãe às vezes se perde dentro dessa situação de tecnologia para educar os filhos. Acho que o filho tem que ser educado na escola, tem que ser educado pelo computador, pelos programas, pelos desenhos, enfim, e se esquece dessa educação da personalidade, que isso cria a personalidade dos filhos. Então, acho que isso é importante. Então, nós temos que lembrar que nós precisamos ser pais consistentes, no sim e no não, e continentes, que significa a gente acolher os filhos, nós escolhemos o nascimento deles, eles não escolheram. Então, nós temos que continuarmos sendo pais, exemplos, corajosos, firmes e educando os nossos filhos, protegendo-os, né, a partir dessa aliança nossa com Deus, protegendo-os dos perigos da vida e os alertando para qualquer situação que possa colocá-los em risco. Esse é o nosso bate-papo. A gente espera que tenha ajudado a vocês nessa reflexão, né?
no papel dos pais cristãos, na estruturação da personalidade dos filhos e filhas. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Amém.